19 de dezembro, olha como passa, né, gente? E nós vamos, portanto, abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 2. Rafael, você já é de casa, né, filha? Já é de casa, veio curtir aí a filhota, né, que já serviu ao Senhor em adoração. Muito bem. Mateus, capítulo de número 2. Nós estamos às vésperas da celebração do Natal, nessa data, né, estabelecida aí mundialmente para que isso aconteça. E nós vamos fazer a leitura no capítulo 2, os versículos de 1 até 18. Vamos ficar de pé um instantezinho, mais uma vez, só para a leitura da palavra. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 2. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou: onde nascerá o Cristo? E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo, Israel. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém e procurem o menino com atenção, disse ele. Quando o encontrarem, voltem e digam-me para que eu vá e também o adore. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente. Ela ia diante deles, até que parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Quando chegou a hora de partir, retornaram para a sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Vamos ler até aqui por enquanto. Deus, nosso amado Pai, nós queremos te agradecer hoje de manhã, que tempo precioso já tem sido aqui na tua presença, onde nós pudemos declarar a nossa fé cantando, onde nós pudemos invocar o teu nome, Senhor, onde nós pudemos celebrar ao lado das nossas crianças, onde nós tivemos o privilégio de participar contribuindo para o sustento da tua obra. Obrigado porque também podemos com liberdade abrir as nossas Bíblias e desde esta casa de oração, em favor dos que estão nas suas casas, agora, aqui e no tempo, quando porventura acessarem a essa exibição, que o Senhor nos abençoe hoje e abençoe a todos quantos por esse nosso encontro forem alcançados. Faz a tua obra, glorifica o teu nome. Oramos agradecidos no santo nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queiram assentar-se, por favor, meus amados. Quando chega o Natal, a gente sempre quer resgatar registros como esse. E resgatar registros como este apontam para 3 atitudes que a gente pode ter quando a gente olha para Jesus, o Deus Filho, que vem ao nosso encontro em favor de todos nós. A gente pode ter, como é natural, que
nós vejamos isso acontecendo, uma atitude de rivalidade. De alguma forma, a gente neste mundo parece que fica assim desconfortável com a presença de Jesus. De muitas maneiras isso acontece. Aconteceu aqui. Nós vamos olhar para Herodes e nós vamos percebê-lo como que de uma forma cruel, ele se posiciona como um rival. Pelo texto que nós lemos, nós já percebemos que alguns sábios, eles chegaram e eles foram inicialmente trazidos a Jerusalém, onde está o rei Herodes. E o rei Herodes, ele vai ficar extremamente perturbado com a notícia do nascimento do rei dos judeus. E não é para menos, ele é, por delegação imperial, o rei dos judeus. Ele é quem governa ali sobre a Judéia, e ele está perturbado. Mas percebam que o texto diz para a gente no versículo 3, que também todo o povo ficou perturbado. Isso tem a ver com o estilo Herodes de ser rei ali naquela região. Esse Herodes é Herodes o Grande, não é? Na palavra de Deus nós vamos encontrar alguns outros, nós aí que fizemos o curso presencial recentemente, né? Nós aprendemos a respeito de Herodes o Grande, é este. Nós aprendemos a respeito de Herodes Antipas, que é aquele da sentença de Jesus. Nós aprendemos a respeito de Herodes Agripa I, que é aquele que aparece ali em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e nós vamos aprender, já aprendemos também, sobre Herodes Agripa II, que é aquele que aparece mais lá na frente já, quando Paulo, preso, está prestes a ser enviado a Roma. Mas este é Herodes o Grande, de grandes realizações arquitetônicas, mas de grande crueldade também. É por isso que o povo está assim, não é para menos. Ele tem um histórico de muita mortandade na sua família. Entre eles, da sua própria esposa, entre as 9 com quem ele se casou, dos seus próprios filhos que ele mandou matar. Então, o próprio imperador teve uma época, dizem os registros históricos, que era melhor ser um porco do que fazer parte ali do círculo de amizades de Herodes, o rei da Judéia, só para você ter uma ideia. Então, quando chega a notícia ali na cidade de Jerusalém, de que nasceu o tal rei dos judeus, ele fica muito perturbado, e o povo todo se perturba, porque ficam pensando, o que será que ele vai mandar fazer a respeito? Porque, na verdade, gente, onde quer que haja um cristão, nosso irmão, sendo perseguido e morto por causa da sua fé, quem de fato é odiado em ambientes assim, é a pessoa do Senhor Jesus. Jesus disse que se com ele estavam fazendo isso, os seus discípulos não deveriam esperar outra coisa senão, em algum momento, em alguma localidade, ainda que de uma forma mais isolada, ou em momentos em que essa perseguição se tornou, se transformou, e ainda hoje, nos nossos dias, acontece de forma organizada, bem maquinada, uma expressão de fúria, de rivalidade contra o próprio nome do Senhor Jesus. Ainda hoje, apesar do Natal que se aproxima, não são poucos os que se colocam nessa condição de desconfortáveis em relação ao discurso de Jesus. Isso não é só nesses ambientes que eu vou citar, e não tenho nada contra o ambiente acadêmico, mas em muitos ambientes acadêmicos há um verdadeiro levante contra tudo aquilo que aponta para a fé em Cristo Jesus, para que aponta para a fé própria do cristianismo. Então é muito importante que nós possamos prestar atenção neste mundo
do qual nós participamos nesta humanidade, na forma como ela se organiza, e percebermos que uma das atitudes, uma das respostas, uma das posturas, uma das maneiras pelas quais muitos se organizam em relação a Jesus, é nesta posição de rivalidade, é nesta posição de perseguição, é nesta posição de quem está de fato desconfortável. E a tendência que a gente tem, e veja, por exemplo, que no texto que ainda nós não lemos, aqui no capítulo de número 2, diz que os sábios, na verdade você já leu comigo o versículo de número 12, eles foram avisados para não retornar a Herodes, e no versículo de número 16, quando Herodes se deu conta de que os sábios o haviam enganado, ele ficou furioso. Olha lá a resposta dele, olha lá o que o povo já aguardava de Herodes, podia se esperar. E aí então, ele enviou soldados para matar todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e em seus arredores, tomando por base o relato dos sábios acerca da primeira aparição da estrela. E com isso cumpriu-se o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem. Então é muito importante que nós percebamos qual é o tamanho do impacto que esse movimento contra Jesus vai trabalhando a nossa própria vida, o nosso próprio entendimento, mexendo com a nossa própria consciência, porque estas coisas que são movimentos na sociedade humana, elas estão tentando dialogar com a gente, elas estão tentando fazer uma aproximação com a gente, são vozes que estão aí, e elas estão falando com a gente. Então preste atenção, guarde o seu coração, e neste momento, nesta época do ano, de celebração do Natal, do nascimento de Jesus, enfim, pare para refletir sobre isso. Qual que é o impacto destas vozes, qual que é o impacto desse movimento, qual que é o impacto dessa iniciativa na sociedade humana, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre os meus lá em casa, e ofereça a devida resistência. Preste atenção, porque essa é uma das posturas, é uma das atitudes, é uma das respostas, é uma das maneiras de nós reagirmos ao impacto da presença de Jesus no nosso meio. Então, não se permita enganar, porque estas vozes são reais, estas forças malignas também o são, e elas estão atuantes na sociedade. Preste atenção nisso, e que o Espírito de Deus abra o seu entendimento, e que o Espírito de Deus aqueça o seu coração, e que o Espírito de Deus, que sabe o caminho do coração da gente, o Espírito de Deus sabe o caminho do coração dos nossos. Quantos estão orando por pessoas que talvez estejam numa posição de rivalizar com Jesus, estejam desconfortáveis com a fé em Cristo Jesus, estejam desconfortáveis com este caminho de fé? Será que só 3 ou 4 pessoas aqui? Então você precisa pensar em alguém com quem você trabalha, você precisa pensar em alguém com quem você convive, porque tem muita gente assim. Preste atenção. Herodes representa este grupo de pessoas. Mas há um segundo grupo aqui também, que é o grupo dos indiferentes. Quando esses sábios eles chegam a Jerusalém, o centro, não é, do mundo até hoje é Jerusalém. É como se Deus tivesse feito o universo, e no universo plantado o planeta Terra, e no planeta Terra plantado Israel, e em Israel a cidade de Jerusalém. Para lá convergem
todas as coisas segundo a revelação bíblica. É assim. Para lá os sábios foram enviados, e lá tiveram um encontro com Herodes. E o que é que Herodes faz? Ele vai consultar os entendidos na palavra de Deus. Diz aqui o versículo de número 3, que ele reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei, reuniu os especialistas em Bíblia, e perguntou para eles, olha, chegaram aí alguns que disseram, nasceu o rei dos judeus, o que é que a palavra de Deus, o que é que a Bíblia de vocês, o que é que os seus textos sagrados têm para dizer a respeito disso? E eles foram lá e encontraram a profecia, e encontraram, é verdade, Deus por sua palavra disse que isso aconteceria mesmo, e que esse rei, ele vai nascer na cidade de Belém, na terra de Judá. E aqui está o versículo de número 6 que nós já lemos. Eles têm entendimento, eles têm conhecimento profundo, inclusive. Eles podem responder à pergunta do rei. E eles podem dizer com clareza, com precisão, onde é que, afinal de contas, o rei dos judeus nasceria segundo a palavra do Deus. Palavra esta que eles estão verificando para trazer uma resposta. Só que só o seu conhecimento não basta para mover o seu coração. Só conhecer a Bíblia não é suficiente. Porque veja, Jerusalém está muito pertinho da cidade de Belém. Não é uma caminhada muito longa. Mas quando a gente percebe aqui, o texto vai dizer, versículo 9, que os sábios terminaram a conversa com o rei, tomaram as informações que precisavam e seguiram viagem. Foram para Belém. Não é de se estranhar que todos esses, povo de Israel que eram, sacerdotes e mestres da lei, e nós estamos falando da terra da Judéia, nós estamos falando de um povo na cidade de Jerusalém, que como nós já lemos aqui, ficou perturbado, óbvio, olhando para Herodes, mas preste atenção, se essas notícias não correram ao ponto de que eles pudessem ter uma resposta um pouco diferente, olha, o rei dos judeus nasceu, está aqui no nosso meio, e já faz um tempinho que isso aconteceu, porque se a gente prestar atenção no texto, não é difícil fazer isso, já tinha passado um tempo, desde o nascimento até este momento, quando os sábios chegaram, talvez não 2 anos, mas algo entre o nascimento e 2 anos, a gente não vai tentar ficar fazendo conta aqui, mas já passou um bom tempo, desde que Jesus nasceu, e agora, essa notícia, talvez, portanto, a palavra do Eterno tenha se cumprido na história de todos nós, não era para movimentar uma verdadeira peregrinação de pessoas desde Jerusalém até a vizinha cidade de Belém, sim ou não? Sim ou não? Mas quem é que seguiu o caminho? Apenas os sábios. Um grande problema que a gente pode estar carregando na nossa vida é a indiferença quanto a Jesus. E isso é algo para ser corrigido o mais rápido possível. Quanta indiferença talvez nós estejamos carregando hoje, mesmo estando nós aqui, mesmo estando você aí, acompanhando desde a sua casa, aqui agora ou quando você estiver. Tem algo sério com o qual nós temos que lidar, e este é o tempo para nós fazermos isto. É Natal. Daqui a pouco nós vamos nos despedir, eu vou dizer assim, um Feliz Natal para todo mundo. Mas afinal de contas, do que é que o nosso Natal é feito?
de indiferença quanto ao Senhor Jesus? E de que maneira que nós podemos demonstrar essa indiferença? Isso é você que precisa reparar, é você que precisa perceber, é você que precisa assim dar atenção a esta singela reflexão. Por quê? Porque nós não podemos ouvir isso, estão comigo? Nós não podemos ouvir isso e fazer de conta que não é com a gente, porque se é esse o movimento que acontecer, então é porque você está realmente, absolutamente indiferente à pessoa de Jesus. Não saia daqui se você chegou indiferente da forma como você chegou. É aqui, agora, enquanto você está ouvindo esta palavra, tudo que diz respeito ao que você chama de estar em Cristo Jesus, tudo que diz respeito ao que você chama, eu tenho um compromisso com Jesus, tudo que você chama de eu sou de Jesus, tudo que isso precisa significar para mim e para você, ofereça uma resposta aqui, agora, aí no seu coração, aí naquilo que você está declarando para Deus nosso Pai, aquilo que você está dizendo para o Senhor Jesus, aquilo que você está pedindo, Espírito Santo, empodere-me, ajude-me, liberte-me, para que eu não permaneça indiferente a Jesus. Porque é preciso, gente, termino aqui esse segundo ponto, que nós nos organizemos na vida, a partir do que nós temos com Jesus. Eu vou repetir, para que não sejamos indiferentes a Jesus, nós precisamos organizar a nossa agenda, nós precisamos organizar as nossas contas, nós precisamos organizar os nossos relacionamentos, nós precisamos nos organizar para que na condição de igreja, que mais uma vez nós cantamos aqui, de uma igreja que está de pé, que não caminha pelo que vê, mas pelo que nós cremos. É assim que você realmente caminha? Porque se você estiver indiferente, não é esse o seu movimento. Não é assim que você tem se movimentado. Quantos de nós aqui, talvez faz tempo que ouvimos de Jesus, e quando o pastor aqui fez essa leitura, mas esse texto de novo, mas essa palavra de novo, conheço decore salteado, e aí eu vou dizer para você, e daí? Qual que é o impacto disso na sua história, na sua realidade, desde a sua casa, no seu casamento, na sua família? Qual que é o impacto disso na sua vida? Qual que é o impacto disso nos seus relacionamentos? Quando você tem alguém com quem você convive, que não quer nada com Deus, no mínimo você tem um compromisso de oração, porque se não tem, você está indiferente a Jesus, porque Jesus ama essa pessoa, porque Jesus quer alcançar essa pessoa. Não dá para alguém estar em Jesus e no compromisso com Jesus, e não estar nem aí com as pessoas com quem nós convivemos. Essa indiferença para com as pessoas que nós convivemos é um reflexo de que nós estamos indiferentes com Jesus. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Mas nós temos aqui alguns queridos que, quando Jesus nasceu, fizeram uma jornada de fé. Eu não sei quantos eram estes sábios. Os presépios aí dizem que são 3, a palavra de Deus não. Os presépios dizem que são reis, a palavra de Deus diz que são sábios, provavelmente astrólogos, provavelmente gente entendida nos astros, cientistas da vida, provavelmente da Pérsia, vieram de longe. Eu não sei quanto tempo faz, eles saíram
da sua casa, movidos por uma estrela, movidos por um discernimento, movidos pela maneira como Deus encontrou caminho na vida deles para falar. Como é que eles deram início a essa sua jornada de fé? O Natal dos sábios, uma jornada de fé. Sabe como que Deus faz? Ele usa na história da gente as bagagens que a gente tem. O que é que Deus podia usar na vida destes sábios? O conhecimento deles dos astros. Deus chamou a atenção deles a partir daquilo que lhes era um ambiente comum. Prestem atenção, é assim que Deus fala com a gente, é no ordinário da vida. A gente está querendo algumas manifestações assim dos tipos sobrenaturais. Deus é mais simples. Deus sabe o caminho do nosso coração. Ei, eu, você, menos. O que é que nós precisamos? Estar abertos. Eu pergunto, você está aberta para Jesus? Você está aberta para Jesus? Você que está aí desde a sua casa aqui agora, quando você estiver, você está aberto para Jesus? Porque uma coisa é clara, é certa, Deus está de braços abertos para você. Deus sabe como comunicar-se com você. Deus sabe como aproveitar tudo o que é bagagem sua para chamar a sua atenção para Ele. Deus colocou esses sábios lá da Pérsia, provavelmente, em uma jornada de fé, pois eles vieram para ter esse encontro com Jesus. Eles empreenderam essa jornada. Eles foram primeiro a Jerusalém. E é interessante isso. Como primeiro chegaram a Jerusalém, o centro de tudo, como eu já lhes disse. Eles não têm uma Bíblia na mão, mas têm uma estrela no horizonte. Quando eles chegam a Jerusalém, e eles recebem a notícia dos sacerdotes e dos mestres da lei, agora, um pouquinho da revelação de Deus para eles é ampliada. Agora, eles têm um pouquinho da palavra de Deus. Percebe o contraste? Quantos de nós temos tanto da palavra de Deus e permanecemos indiferentes, e vamos nos fechando, e vamos ouvindo outras vozes, e vamos nos perdendo, e vamos dizer a Bíblia deve estar equivocada, eu vou buscar em outras fontes, eu quero saber por outras vozes, eu quero entender de um outro jeito. Estes sábios, preste atenção, sábios, não sei se isso se aplica a alguns de nós, sábios, mas a palavra de Deus fala que estes foram sábios, literalmente falando, porque eles se permitiram, inclusive, essa acepção que eu estou aplicando, eles se permitiram continuar na sua jornada de fé, agora, não só movidos pelo que Deus usou na bagagem que eles tinham, que era uma estrela, mas agora movidos por um pouquinho da palavra que da parte de Deus eles acabaram de receber, que foram os sacerdotes e os mestres da lei que lhes ofereceram. É na cidade de Belém. Sabe qual que é a melhor coisa que nós podemos, todos nós aqui, você que está em casa, sabe qual que é a melhor coisa que nós podemos fazer? É nos deixarmos mover por aquilo que da parte de Deus, na forma de revelação pela sua palavra, nós temos. É a nossa riqueza. É o nosso combustível, a palavra do Senhor revelada, é o nosso combustível para o nosso movimento. Permita-se movimentar pela revelação da palavra de Deus que você tem. A palavra de Deus que foi semeada no seu coração. Talvez você não saiba muito,
Mas assim como estes sábios, o que você sabe é poder de Deus suficiente para mover a sua vida numa jornada de fé que te leva sempre na presença do Senhor Jesus. Não abra mão disso. E o que você sabe, você vai aplicar no seu casamento, na criação dos seus filhos, lá no seu trabalho como patrão ou como empregado. Você vai aplicar na sua vida em todos os seus relacionamentos, porque você tem a revelação do alto que te coloca em movimento na sua vida, e é isso que interessa. Esse movimento da igreja, ele é importante. Você vem, nós nos encontramos aqui, nós erguemos as nossas mãos, alçamos a nossa voz, invocamos o nome do Eterno, damos uma declaração da nossa fé. Juntos somos comunidade, mas quando saímos daqui, saímos com consciência, saímos empoderados pelo Espírito Santo, saímos com iniciativa, saímos com atitude, e nós vamos ao encontro de Jesus, que está ao encontro dos nossos, que está ali trabalhando por seu Espírito. Nós vamos para a vida, no movimento com Jesus, em o nome de Jesus, no Espírito de Jesus, para fazermos a vontade do Pai, como Jesus nos disse, nós devemos buscar e fazer. Esse é o tempo em que a gente para também para dizer estas coisas e pensar nesses sábios que fizeram uma jornada de fé. Nós temos um referencial aqui, gente. Um referencial. Eu e você, crentes, eu e você, igreja, nós estamos olhando para homens que, se nós tivéssemos que taxá-los, que rotulá-los, nos seus dias nós diríamos assim, Sarinha, são pagãos, são gentios, mas os pagãos, os gentios, eles se deixaram mover pela mão de Deus. Que tal eu e você deixarmos que Deus faça a mesma coisa conosco? Que tal eu e você permitirmos que a mão de Deus de novo nos movimente, que de novo numa jornada de fé, porque somos nós que colocamos obstáculos, somos nós que somos orgulhosos, somos nós que somos sabichões, somos nós que achamos que nós estamos podendo. Por favor, neste Natal, perceba estes que quando seguiram o seu caminho, versículo 9, eles seguiram o seu caminho, eles seguiram os seus caminhos, eles seguiram o seu caminho na direção que leva para Jesus. Quem não está contra Jesus, quem não está indiferente a Jesus, está indo ao encontro de Jesus. Onde que você está? Onde que você está? Essa é a resposta-chave para a nossa vida, para todos os nossos dias, permanecer indo ao encontro de Jesus. Eles foram, e eles encontraram, agora obviamente, Jesus já não está mais na manjedoura, o tempo já passou. Eu não sei quantos meses, se ele tem mais de um ano, entre 1 ano e 2 anos, eu não sei. Eu só sei que o texto está dizendo, não há dúvida nenhuma, de que ele já está agora numa casa. Por quê? Porque José, Maria e Jesus seguiram morando anonimamente na cidade de Belém, até que fosse desencadeada a perseguição, para que as crianças até 2 anos fossem mortas, e aí então em sonho José entendeu, você precisa ir para o Egito, para proteger sua esposa e especialmente o seu filho. Mas eles chegam na casa, e o que é que estes têm? Eles têm a revelação de Deus, um pouquinho dela, e o pouquinho que eles têm da parte de Deus, faz com que eles tenham esse movimento. Veja o versículo de número 11, entraram na casa, e assim que viram o menino, prostraram-se para adorá-lo.
Não perderam tempo, preste atenção nisso. O que esses homens, que sabem muito pouco da palavra, muito pouco, mas o que é que eles fizeram? Perceba, eles estão numa jornada de fé. Eles estão caminhando tem um tempo. Eles passaram por Jerusalém e finalmente chegaram ao seu destino, aos pés de Jesus, por assim dizer. Primeiro movimento deles, eles o adoraram. Eles o adoraram. Percebe como isso precisa falar comigo? Percebe como isso precisa falar com você? Percebe como que tem que ter espaço na nossa vida todo dia para que essa adoração seja oferecida àquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, por favor. Igreja de Jesus. Mas eles também abriram os seus tesouros e presentearam com ouro, incenso e mirra. Eles o serviram. Não vou entrar no detalhe, mas isso pode ter um tom profético. Não sei se alcançaram tudo o que parece o texto quer dizer para a gente, sobre o rei Jesus, isso eles sabiam, não é? Sobre a ideia do sumo sacerdócio de Jesus, e mesmo a mirra que era utilizada para embalsamar, para ser aplicada nos corpos dos mortos, talvez já apontando para a ressurreição. Não sei se eles compreenderam que aquela criança que eles estavam ali adorando como rei, tinha como destino final morrer sacrificialmente por toda a humanidade. Eu não sei se eles alcançaram tudo isso, mas certamente, nesse serviço que eles prestaram, eles estão falando conosco, na compreensão que nós temos de tudo o que Jesus representa, para seguirmos na nossa vida, servindo. Nós estamos, meus amados, tão comprometidos com tanta coisa na nossa vida, simples, entrando e saindo. Sua agenda, do que ela é feita? Com o que é que você se ocupa? Como é que você gasta o seu tempo? Isso é claro, todos temos que trabalhar. Aliás, só para entrar e sair, Paulo apóstolo, ele vai dizer lá aos irmãos, tinha um pessoal na igreja de Colossos lá que tinha entendido o seguinte, né? Vamos só servir Jesus, não vamos mais trabalhar, vamos viver aí da generosidade de quem quiser ajudar a gente. Paulo falou assim, se não trabalhar, não come. Ele está corrigindo uma visão equivocada de alguns que estavam se aproveitando com um discurso religioso. Estavam se aproveitando. Leia a palavra de Deus, você vai descobrir que tem correção na vida para todas as coisas. Nessas espiritualizações que existem por aí, nesse tipo desse caminho que tem por aí. Né? Mas o que é que ocupa a nossa agenda? Como é que você se organiza? Nesse tempo que está todo mundo tão ansioso, mas muito ansioso. Tempo de movimento, tempo de tédio. Estou entediado. Porque se você não estiver envolvido com aquilo que você gosta de fazer, você fica entediado. Presta atenção, vou dizer de novo. Se você não estiver envolvido com aquilo que você gosta de fazer, você faz dizer assim, estou entediado. Quero ir para o meu ambiente de conforto, quero estar organizado com o meu tempo e fazer só as coisas que me fazem sentir bem. Mas, gente, se for para servir Jesus na nossa vida com tudo que a gente pode, você já escutou esse jargão aqui, esse crentez nosso, né? Mas é um discurso que flui das Escrituras Sagradas e de vez em quando a gente precisa escutar de novo. Você tem que sair da sua zona de conforto. Você tem que se organizar. Você tem que se mobilizar
para discipular pessoas, para cuidar de gente, para se envolver. E para isso você precisa se abastecer adequadamente, cuidar da sua interioridade na presença de Deus, o que nós chamamos de vida devocional. Você precisa, além da palavra de Deus, ler bons livros, ter um bom conteúdo, ter substância, para poder servir com tudo que você pode. E finalmente, o que é que esses homens fizeram? Vamos terminar a mensagem, está na hora. Eles, quando tiveram que partir, receberam em sonho orientação de Deus sobre como seguir a vida. Quando a gente tem, lendo o texto que vocês estão vendo ali, versículo 12, quando chegou a hora de partir, retornaram para a sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Porque quando a gente está nessa jornada de fé, estão comigo aqui? Essa jornada nunca termina. Ela sempre nos leva na direção para onde Deus nos manda ir. Sempre. Não é assim, irmão Pedro? Sempre o irmão Pedro está lá, sempre acompanhando a palavra, é isso, sempre orando para que a palavra flua, sempre, depois a gente encontra ali na porta, ele vai dizer assim: pastor, eu orei pela palavra de hoje. Por que ele está nesse movimento? Porque ele é um homem que está numa jornada de fé. E você? Hoje pela manhã eu queria convidar você a se colocar nessa jornada de fé que nos leva para Jesus. A se colocar nessa jornada de fé onde nós servimos na nossa vida a Jesus. A se colocar nessa jornada de fé onde nós sempre estamos indo na direção para onde Deus manda a gente ir. Porque Ele fala e nós estamos sensíveis para ouvir. Ele fala e nós estamos dispostos a obedecer. Nada de preguiça, mas num movimento de fé, com tudo que a gente sabe e com tudo que a gente pode. Hoje pela manhã, que o Natal dos sábios, uma verdadeira jornada de fé, seja uma inspiração para todos nós que estamos aqui também, nessa época de Natal. Vamos colocar de pé para orarmos? Antes de você se desconectar e começar a pensar, já que você tem que ir para casa, que você tem que fazer o seu almoço, que você tem que esquentar o almoço que já preparou ontem, que você tem que finalizar a sobremesa, seja lá o que for, pensar naquele churrasco que alguém convidou você para participar, preste atenção aqui nesse apelo que eu quero fazer. Que a gente se desliga facinho. 1 minuto, para dizer assim: talvez você esteja num movimento em que você está se tornando um rival de Jesus, como foi Herodes. Talvez você esteja num tempo em que você esteja indiferente a Jesus, como aqueles que sabiam tanto, mas que aquilo tudo para eles não significava nada, porque eles ficaram ali, do jeito que estavam. Mas talvez você, porque está reconhecendo isso, ou talvez você que esteja num bom momento de uma jornada de fé que você está empreendendo aí. Talvez você queira ir para essa jornada, ou talvez você queira, ainda com maior dedicação, consagrar-se hoje a Jesus, nesse tempo de Natal, e dizer assim: 2021 está terminando, mas eu quero lhe dizer, ó Rei Jesus, sou teu servo, sou teu súdito, abre os meus ouvidos ainda mais, sensibiliza o meu coração, e me dá as lentes do céu, para eu enxergar direito aqui embaixo na terra, e olhar para onde o Senhor quer que eu olhe,
e fazer a tua obra ao lado e em favor de todo mundo. Seja qual for a sua oração, ore comigo nesse momento. Põe a mão no seu coração, erga a sua voz. Se quiser, pode chegar e ajoelhar-se aqui, pode ajoelhar-se aí, pode ficar de pé, mas só não deixe de orar nesse momento e de responder à palavra que foi anunciada nesta manhã. Deus, nosso amado Pai, nós queremos te louvar e nós queremos te bendizer pela bênção de hoje cedo escutarmos a tua palavra. E o Senhor conhece o estado de coisas na nossa vida. O Senhor conhece, ó Deus, as circunstâncias da nossa história. E nós estamos dando uma resposta agora. Nós estamos reagindo agora. Nós estamos nos posicionando agora. E nós estamos fazendo uma declaração de fé. Nós estamos dizendo sim para a obra do Senhor na nossa vida. Nós estamos reconhecendo que sabemos tão pouco e que da maneira como nós chegamos aqui, não é, ó Deus, essa a condição que o Senhor espera seja a nossa, mas nós vamos sair daqui nesse movimento de fé, nessa jornada de ir ao encontro do Senhor, de ir ao encontro das pessoas para servir o Senhor e de estarmos sensíveis à direção do Senhor para todas as coisas da nossa vida, para todas as coisas da nossa história. Abençoa os meus irmãos e as minhas irmãs que estão aqui. Abençoa cada família representada hoje pela manhã aqui. Abençoa todas as famílias que desde as suas casas estão também conectados conosco. Quando estiverem, abençoa e no poder do teu Espírito, completa em nós a boa obra que um dia o Senhor começou. A ti seja a honra, glória, louvor, hoje e para todos sempre. E toda a igreja de Jesus diga amém, amém e amém. Louvado seja o nome de Jesus. Muito bem, meus amados, duas coisinhas. Primeiro, que nós estamos nos organizando, como você sabe, se não sabe, fique sabendo, para o nosso jantar do dia 31. Eu enviei aí nos grupos, eu enviei aí na lista de transmissão um linkzinho para você fazer a sua inscrição. Então está mais do que na hora de você fazer isso, para a gente poder organizar aí, juntar as panelas e no dia 31 nós passarmos aqui uma noite agradável, sentando à mesa, comendo juntos e agradecendo a Deus pelo ano de 2021, olhando para 2022. Então, procure fazer isso. Se tem qualquer dificuldade com essa questão de preencher formulários, passa ali na balconia e o nosso pessoal da diaconia vai ajudar vocês. Tá certo? E também dizer para vocês o seguinte: Natal está chegando, no sentido assim, de que normalmente nós nos reunimos com as nossas famílias. Então que essa consciência da palavra permeie a sua casa, permeie a sua vida, permeie a sua família, desfrute bem dos seus. Não se esqueça de tirar um tempinho na semana para continuar orando pelos enlutados. Esse Natal vai ser, de novo, um tempo de falta de muita gente, Então nós não podemos chegar pura e simplesmente no seio das nossas famílias sem chorarmos um pouquinho, não só a falta dos nossos, mas a falta de inúmeros familiares das famílias que nós conhecemos e com quem nós convivemos. Então, seja também sensível nesse sentido e quem sabe você vai se lembrar de alguma família para dar um abraço de uma forma muito adequada, participar do consolo da parte de Deus em favor dessas famílias todas. Com muita consciência, assim deve ser o nosso movimento. Tá bom, gente? Então, um Feliz Natal para todos vocês. Que Deus os abençoe. Abra suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Amém, amém
e amém. Deus abençoe. Não vá para casa sem dar aí um cumprimento, uma saudação para quem chegou para ser igreja hoje pela manhã.